Hoje é dia 20 de janeiro de 2022 e a liturgia nos reservou um belo texto tirado do primeiro livro de Samuel, nos capítulos 18 e 19. É a história que segue imediatamente ao relato de Davi vencendo Golias. Davi, um grande rei, nós conhecemos, dele já ouvimos muita coisa, provavelmente o segundo rei de Israel, depois de Saul, um rei já mais desconhecido. E Davi teve grandes feitos, e um dos grandes feitos de Davi é a derrota do grande filisteu, por isso chamado de gigante, Golias. O texto conta para nós que após a derrota de Golias e a vitória acachapante de Davi, as mulheres se sentiram tão seguras e tão felizes e tão contentes de ter alguém capaz de tal coragem, de tal bravura, que elas começaram a cantar e a dançar e a comemorar a vitória de Davi e a dizer repetidamente: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Ora, uma metáfora para dizer que Davi era um guerreiro, era um homem corajoso, ainda mais corajoso do que Saul, o primeiro rei. Ora, ao ouvir isso, Saul começou a ficar encolerizado, deprimiu-se, se sentiu enciumado e, segundo o texto, ele passou a não ver mais Davi com os olhos. É bem verdade que alguns, ao ler esse texto, vão criticar as mulheres e vão colocar a raiva de Saul e toda a sua ira, e toda a sua cólera, e todo o seu mau comportamento, vão imputar isso às mulheres. Elas são culpadas, elas provocaram Saul, como se a gente não pudesse nem comemorar as vitórias, sobra sempre as mulheres, Como se a gente não pudesse nem comemorar as vitórias e nem celebrar os grandes acontecimentos que nos trazem alegria. Ora, acontece que Saul tinha um temperamento bastante estranho pelo texto bíblico. Ele era instável emocionalmente, uma hora muito alegre, uma hora muito triste, uma hora de bem com a vida, uma hora não, uma hora deprimido. Davi, o jovenzinho, tinha que vir tocar cítara para fazer musicoterapia e aliviar os nervos de Saul. Quando Saul viu que Davi crescia, especialmente como um grande líder, um grande guerreiro, ele vai se sentir ameaçado. E diz então o texto que a partir daí Saul não olhou mais Davi com bons olhos. E o Evangelho nos ensina: se o teu olho é mau, então todo o resto vai ser mau. Porque o modo da gente olhar a vida é que vai conduzir todo o resto da nossa vida, todas as nossas decisões. Então, se o nosso olho é capaz de ver bondade, é capaz de ver alegria, é capaz de ver vitória e de se alegrar com a vitória do outro, então toda a nossa vida também vai ser vitoriosa, vai ser cheia de alegria, vai ser cheia de paz. Mas se o nosso olho é capaz de ver somente o lado ruim das coisas, então com certeza todo o resto de nós vai ser mau. É isso que aconteceu com o rei Saul. Os olhos dele não foram capazes de ver a vitória de Davi como um grande feito, não para Davi, mas para o reino. O reino estava mais seguro agora diante da liderança e da alegria de Davi. Mas não, Saul se sentiu ameaçado no seu poder. Ora, isso acontece todo dia com a gente, principalmente com os líderes inseguros. Eles se tornam grandes ditadores por causa de sua insegurança. Então eles têm que oprimir, eles têm que maltratar, eles têm que matar, eles têm que cercear a liberdade, eles têm que punir, que foi o que Saul resolveu fazer. Diz o texto então que Saul a partir daí chamou Jonatas, seu filho, e os servos e disse para eles que ele iria matar Davi, ele queria exterminar o seu inimigo. Nós temos aqui no Brasil um caso muito parecido, muito semelhante. Marielle Franco, negra, da favela, mulher, LGBT, De repente, sua liderança ameaça as autoridades e ela precisa ser exterminada.
é como se o povo tivesse cantado, né? Os opressores mataram 1000, Marielle matou 10.000. A liderança de Marielle era uma coisa ameaçadora. Foi assim, então, que Marielle Franco foi exterminada e até hoje nós não temos aí, infelizmente, né, a punição devida para os mandantes do crime. E diz então que o que salvou Davi foi a amizade. E de fato, o amor e a amizade sempre salvam. Jonathan tomou a iniciativa de prevenir Davi e de ajudar Davi a fugir do seu próprio pai. Vejam como que o amor é capaz de resgatar a gente das situações mais perigosas, né? Resgatar a gente do ódio, da cólera do outro, e como que o amor ele é capaz de superar tudo. Jonathan amava Davi, eram amigos, e ele foi capaz de, inclusive, enfrentar a cólera do seu pai para salvar o seu amigo. Nesses tempos de tanto ódio, de tanta polarização, nesses tempos em que a retórica do ódio está em moda, em que a gente vê nas mídias discursos horríveis de ódio, desejando a morte do outro, assim, gratuitamente, como a gente vê as ameaças ao padre Júlio Lancelotti e a outros, é muito bom ter esse texto para nos consolar. A amizade salva, o amor salva. Se o ciúme, se a inveja matam, também o amor e a amizade salva. Eu espero que a gente possa cultivar no nosso coração o amor e a amizade e ter olhos bons para ver todas as coisas e para celebrar todas as vitórias, inclusive aquelas que a princípio não são nossas, mas que podem também ser partilhadas conosco, né? Como o caso de Davi, sua vitória não era para si, era para todos. E que a gente possa então, com esse amor, com essa amizade, vencer esse ódio que está espalhado por aí na nossa sociedade. Um abraço para você e até a próxima.